Olá, internautas do Bocal News. Estamos aqui em nosso estúdio para falar hoje com um dos maiores juristas desse país, o professor de Direito Tributário, o vereador Edivaldo Brito. Ele já foi prefeito da capital baiana e atualmente está com uma incumbência importante na Câmara de Vereadores, que é a elaboração do regimento interno. É sobre isso que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Aparecido. Vereador, como é que está o andamento dessa elaboração do regimento interno da Câmara? Em que fase se encontra esse debate? Como está a participação dos vereadores na elaboração desse documento? Eu primeiro quero dizer ao nosso telespectador que o regimento interno de uma Câmara é o que nós denominamos de sua lei interna. Quer dizer, tudo que tiver no regimento interno dirige os trabalhos das câmaras. E isso é importante para que todos saibamos que lei interna da Câmara significa que o chefe do Poder Executivo não mete a mão. Não há sanção do prefeito e, por essa razão, a Câmara só tem uma obediência a fazer: a Constituição da República, a Constituição da República Federativa, que se chama exatamente de Constituição República, porque não é uma Constituição da monarquia, não é uma Constituição de uma família real. Federativa, porque não é uma Constituição de um Estado unitário, de um só poder, mas de 4 poderes distribuídos no território do Brasil. O Brasil é uma federação com 4 poderes distribuídos: o Distrito Federal, os municípios, os estados e a União. Os 4 têm um equilíbrio. Vou repetir: República Federativa do Brasil, e quem manda na Câmara de Vereadores, neste caso do regimento, é a Constituição dessa República. Pois bem, há alguns princípios da Constituição do Estado, que cada Estado tem também uma Constituição, que devemos observar no regimento. Ora, uma peça dessa envergadura, uma peça dessa qualidade, só pode ser resultado da discussão de todos os membros do Parlamento. O presidente Paulo Câmara me incumbiu de fazer isso em janeiro de 2013, quando começou a nossa legislatura. Preparamos isso e em setembro entregamos ao presidente Paulo Câmara, que gentilmente aguardou meu retorno à casa, já que eu era o autor, porque eu tinha saído a convite do governador do estado para ser secretário. E ao retornar à Câmara, ele retomou e nós estamos nessa discussão. Os vereadores todos contribuíram. Raríssimo, um ou outro, que eu contaria no dedo, é que não escreveu alguma coisa, mas sugeriu oralmente alguma ideia que desejou ver implantada. Agora a nossa fase é exatamente de pegar o texto que já está pronto e fazer com que todos os vereadores concordem com cada vírgula, com cada ponto e vírgula, com cada sílaba, com cada palavra. E isso é democrático. Certo, vereador. Entre os pontos que estão sendo alterados nesse regimento, eu ouvi a discussão a respeito da maioria absoluta em votações nos diferentes assuntos, seja tributário ou matérias correntes no dia a dia. Qual a tendência, na sua visão, de como é que vai ficar esse número, 22 votos para a votação em matéria corriqueira ou 29, 28 para uma matéria mais elaborada, mais complexa, como um projeto tributário, por exemplo? Veja que ninguém é dono do mundo. E eu não sou, graças a Deus. Mas aprendi com um homem da maior envergadura científica, Orlando Gomes, um dos maiores juristas do mundo, nasceu nesta terra. Tanto que quando eu fui prefeito, dei-lhe o nome a uma das vias muito transitada nesta cidade. Todos conhecemos a Avenida Orlando Gomes, fui eu quem batizou, e meu pai intelectual. Então, o que ele me ensinou? Que uma pessoa não se corta, um ser humano não pode ser cortado.
A definição clássica de maioria absoluta é metade mais um de um colegiado. Se eu tiver um colegiado de 42 pessoas, simples, divido 42 por 2, dá 21. A maioria absoluta de 42 é 22, que é 21 mais 1, 22. Agora, veja, e de 43? Então, como não se corta uma pessoa no meio, qual foi a concepção que ele me ensinou? Eu tenho 43, divido ao meio, dá 21 e meio. Que pedaço do meio eu vou pegar desse vereador? Da barriga para cima ou da barriga para baixo? Eu prefiro nenhum dos dois, nem da barriga para cima, nem da barriga para baixo. Então a ideia é aproximar para o número inteiro posterior a isto, que seria 21,5 mais 1, 22,5. Passaria para 23. Essa não é a concepção vitoriosa na Câmara. Então a Câmara entendeu que a maioria absoluta de 43 é 22, porque é o número inteiro imediatamente posterior a esse número com a metade. Eu me conformei, tanto já não há mais discussão quanto a isso. Plasmei no regimento que a maioria absoluta é a do número inteiro posterior a essa conta que eu acabo de fazer. Pois bem, surge outro problema. O Aparecido falou em 22, e aí eu tenho pacificado isto, mas eu tenho o problema dos 29, porque os 29 são 2/3. Os 2/3 de 43, imagina só, telespectador, 2/3 de 43 são 29 vereadores ou são 28 vereadores. Essa é outra guerra para pacificar. Só que eu tenho chamado a atenção para os vereadores da base de Sua Excelência, o senhor prefeito, que hoje o prefeito é esse moço que está aí. Amanhã pode ser outra pessoa. E os que hoje estão do lado de Sua Excelência poderão estar do lado oposto a quem sentar na sua cadeira no amanhã. Não se legisla por interesse próprio. Não se legisla na ideia de que o rei deve ser sempre o rei. Se legisla para o povo, para o interesse do povo. E essa razão é que dissensões dessa natureza já estamos também vencendo. Porque os vereadores que estavam supondo isso já estão cedendo e entendendo esse reclamo. Graças a Deus. Então, até nisso, acho que nós já pacificamos pelo entendimento, todos somos inteligentes, cultos, etc. E por essa razão, não há porquê dissensões dessa natureza. Certo. Ainda sobre sua atuação na Câmara de Vereadores, queria ouvir como é que está atualmente a questão das Santas Casas aqui em Salvador, já que o senhor coordena a frente parlamentar desse setor aqui em Salvador, trabalhando na Câmara. Como é que está esse cenário? Eu vejo que muitas entidades reclamam de repasses que são atrasados e por isso tem dificuldade de se manter nos custos básicos. Como é que está esse cenário em Salvador hoje das Santas Casas? Veja, eu tenho dito que meu mandato não é meu mandato é do povo. Segundo, meu mandato não é meu mandato é do deputado federal Antônio Brito, porque me ensinou a cuidar das pessoas com deficiência. Essas pessoas com deficiência de toda a natureza, não estou falando só deficiência física, não é? Eu estou falando das pessoas que têm qualquer necessidade, são pessoas, portanto, que precisam da nossa atuação, da nossa atenção. E aí escolhemos o deputado federal Antônio Brito e eu, 2 segmentos dessas pessoas. O primeiro, as Santas Casas de Misericórdia. Ele fez toda a carreira dele no Conselho Nacional de Serviço Social, de Assistência Social, CNAS. Foi presidente, o único presidente da representação que não era do Estado. Não houve nunca, nem antes nem depois dele, um presidente do CNAS que não seja indicado pela presidência da República. Foi presidente da Federação Baiana de Assistência Social,
da Confederação e hoje da Confederação Mundial. Aí eu aprendi que esse é o caminho, não é? O segundo caminho, as creches. A pergunta do Aparecido é quanto às Santas Casas, descalabro. O problema da saúde no país carece dos esforços de todos nós. O atendimento da saúde, meu telespectador, não pode ser só dos hospitais públicos. Não pode ser só dos hospitais privados. Porque os dois segmentos não dão conta, gente. Então nós temos, ao lado deles dois, esses hospitais que são filantrópicos. Mas eles vivem de prestar serviços sem lucro. Então, a rede pública que se utiliza desses hospitais não lhes leva o volume de financeiro necessário. Aí você tem a situação da Irmã Dulce, precária, da Fundação José Silveira, precária, e dos hospitais filantrópicos de toda a natureza, que atende a criança, que atende ao adulto, que atende aos idosos, por definição, e precisamos fechar em favor deles. E é preciso, então, que tenha uma frente. O deputado federal Antônio Brito tem uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados, quase que com todos os deputados federais. Nós somos 43 vereadores aqui. Está ouvindo bem? 43 vereadores. A frente parlamentar das Santas Casas de Misericórdia da Câmara de Salvador só foi recusada por um vereador, o vereador Hilton Coelho. A minha impressão é de que Sua Excelência tem suas razões. Não deve precisar de hospital dessa natureza. Eu que fui filho de uma lavadeira de roupas, de um pedreiro, que comi o pão que o diabo amassou, mas Deus pegou esse pão e, com a semelhança de Jó, fez com que o diabo se afastasse, Satanás afastasse e me desse o pão de Deus. E aí eu passei a comer o pão de Deus e não o que o diabo amassou. Não tenho a mesma ideia do vereador. E consegui que os meus pares, em número de 42 comigo, fizéssemos a frente parlamentar. Agora a nossa briga é com as creches. As creches comunitárias. Por que que eu vou diminuir a idade penal antes de cuidar das creches? Para que esta palhaçada de uma discussão de um tema fundamental e que não está na cabeça do legislador, que não está na cabeça do deputado A, do deputado B, que não está na cabeça do interesse do partido A ou do partido B, está na cabeça dos cientistas que fixam a idade mental do ser humano. A idade em que o ser humano tem capacidade de discernimento. É claro que diverge de um ser humano para outro, mas a ciência do direito e não da lei, a lei é um dos elementos do direito, a ciência do direito entendeu que há uma faixa etária sim, tanto que o estupro de vulnerável é caracterizado até os 14 anos. A menina com 14 anos pode consentir o coito, pode fazer o que for possível, mas a lei presume que ela é vulnerável. Então, se em vez de você estar discutindo isso, gente do céu, por que não vai dotar as creches comunitárias que carecem, portanto, da ajuda de todos, de recursos para que o filho daquela trabalhadeira, daquela mulher que trabalha, seja ela de que estirpe for. Por isso eu disse trabalhadeira. Por que este filho não tem um lugar para ficar? Eu posso dizer isso com proximidade. O meu secretário, hoje advogado, hoje um homem, sabe que foi a partir do acolhimento numa creche, onde sua mãe o pegava pela mão para lhe dar o complemento da educação, este jovem é hoje um homem de bem,
um homem extraordinariamente capaz de ajudar-me por causa de creche. O vereador falou aí da questão da maioridade penal, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Eu queria saber como que o senhor está vendo essa condução desse debate no Congresso Nacional. Foi aprovada a redução. Como que o senhor viu vamos dizer, esse acontecimento nesse cenário político brasileiro? Que nós deveremos continuar discutindo. Como isso ainda vai para o Senado e como todo o Brasil começa a discutir as artimanhas do regimento, olha o regimento, as artimanhas do regimento da Câmara, artimanhas que permitiram que o seu presidente, ele da Câmara de Deputados, pudesse, reprovada a emenda do dia anterior, pegar o regimento, buscar uma filigrana de uma tal chamada emenda aglutinativa e recolocar a matéria em discussão. Isso é lamentável. Enquanto se faz com velocidade uma modificação que não está unindo a nação. Enquanto se faz com essa velocidade, vou voltar. Não se votam as verbas necessárias a manter as escolas abertas, com qualidade. Não se votam as verbas para pagar os professores, para pegar as cuidadoras das crianças nas creches comunitárias. E você vai dizer, mas que ele está falando besteira porque vota assim. Mentira! Vai ver como está represado o dinheiro que vem do governo federal para ser distribuído com as creches. Sabe por que está represado? Porque inventaram tantas regras para poder dar esse dinheiro, que o dinheiro fica alimentando as veleidades, as vaidades do prefeito A ou do prefeito B, em vez de estar sendo aplicado aí. Quando é a hora de aplicar o dinheiro, já está terminado o exercício. Ninguém me ensina isso não. Quem redigiu do próprio punho, acompanhado pelo doutor Guilherme Santos, aquele que eu falei há pouco, que tem condição subjetiva, porque foi um menino de creche, que redigiu o chamamento das creches, fomos nós. As dificuldades nós tentamos contornar, mas eu tinha o poder executivo na minha mão. Eu era vice-prefeito, não importa o prefeito que estava lá, importa que como eu tinha a sua força, a sua de povo, a sua que me dava prestígio como vice-prefeito, eu impunha, sim, em seu nome, as regras que eram em favor de você. Nenhuma foi imposta em meu favor. Mas hoje eu não sou mais vice-prefeito. Sou um vereador, como eu disse, dentre 43, e tenho que me conformar com a pluralidade do pensamento dos outros 42. Mas nós vamos vencer, sim. Se você ajudar, se você vier no mesmo caminho, nós vamos mostrar que não se discute maioridade penal, porque não tem nenhum sentido. Isso é formal, isso é legal. Se discute, é o abandono das escolas. Se discute, é o abandono das creches, porque senão você vai multiplicar as vagas dos presídios, que já são poucas. O vereador, eu também queria ouvir a sua opinião a respeito da discussão da reforma política, votada agora em segundo turno pela Câmara Federal. O senhor acha que esse conteúdo que foi aprovado lá pode trazer alguma melhoria enquanto alterações no sistema eleitoral brasileiro, financiamento privado de campanha, mandato eletivo de 5 anos? Como é que o senhor viu esse conjunto de regras votados agora? Para mim, o que foi votado e nada são a mesma coisa. Em segundo lugar, eu não acho que eu possa pegar a horta, a plantação, e dar a cabra para tomar conta. Vai sobrar alguma coisa? A cabra consome tudo. Pois bem, é o que é essa reforma política. Eu estou entregando a quem vai ser o destinatário da norma reformada para reformar. Não reforma nunca. Então, eu disse que nada são a mesma coisa, porque, veja, acabar a reeleição é uma grande solução.
os meus alunos de direito, os meus colegas todos, me permita com humildade dizer que 2 juristas do país deram um parecer contra a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nomeadamente um dos maiores constitucionalistas do país, e modestamente eu, Edivaldo Brito. Nós fomos contra, que a memória precisa ser reanimada. Contra a reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi quem inventou essa história. Pois bem, por que éramos contra? Porque entendíamos que, ainda que se quisesse, alongasse o mandato. Não os 6 anos de João Batista de Oliveira Figueiredo, como aconteceu, mas no mínimo 5 anos. E em 5 anos daria sim. Porque o sujeito, quando sabe que vai haver reeleição, ele só trabalha para se reeleger. Ele não trabalha em favor de uma gestão sadia. Ele fica pensando quais são as providências que ele vai tomar, providências demagógicas, providências desnecessárias, providências oportunistas para poder ele se reeleger. Então, finalizar a reeleição foi um dos pontos importantes. Agora você vai perguntar assim, mas você está ficando contraditório, hein, negão? Porque se agora está falando que a reforma e nada foram a mesma coisa, e agora está aplaudindo a reeleição, sim, a reeleição sozinha não resolve. A grande discussão agora é como fazer a coincidências dos mandatos. Ninguém quer ser eleito em 2016 por 2 anos. O custo da eleição, apesar de agora se pretender financiar pelas formas menos gravosas, as formas menos mensalinas, as formas menos anualinas, as formas menos mensalinas, diaristas, sei lá que diabo for, o nome que tenha. Se, de um lado, nós temos isso resolvido, de outro nós não temos. E não temos por quê? Quem quer ser eleito por 2 anos? Ou então, é legal? É constitucional? Ou mais do que legal e constitucional, legal por uma lei infraconstitucional, constitucional por uma lei maior que a Constituição. É justo que você que votou em mim, por exemplo, para que meu mandato acabe em 2016, ele seja prorrogado por obra e graça, olha aí, da cabra, para 6 anos? Então essa discussão, eu acho que só se resolve, Aparecido, se eu fizer uma convocação para um organismo especial fazer a reforma política. E aí examinar coisas assim. Há vereador que teve 8.000 e poucos votos, não está sentado na Câmara de Vereadores. Há vereador que teve 3.000 votos, 4.000 votos, está lá sentado. Esse sistema proporcional é bom? Não, é péssimo. Não sei se era bom do meu amigo mesmo, Michel Temer, vice-presidente da República, de pegar só os que estão melhor colocados. Pode ferir a pluralidade, pode ferir a pluralidade partidária. Mas é um critério que, se adotado e que se adaptar se aceitar todos os partidos, fica melhor. É claro que, num caso de nós termos 30 partidos, já não tem sentido. Porque imagine o que seria uma Câmara de 43 vereadores com representação de 30 partidos. Aí a gente tinha que enxugar também o partidário. Aparecido, sabe o que eu quero dizer? É que e nada são a mesma coisa, porque precisa fazer uma coisa sistemática, orgânica, mexer em tudo. Aí eu estou a favor de reforma política. O senhor falou aí em parecer de juristas sobre a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, eu queria saber do senhor, hoje, tem a discussão aí de uma eventual cassação do mandato da presidente Dilma. Na sua visão jurídica aí de jurista, melhor dizendo, existe elemento mesmo que possa embasar um pedido de impeachment da presidente Dilma diante dessa crise que a presidente enfrenta, econômica e até política, e muitos dizem também moral? Nós estamos no mês de julho, então eu estou há 6 meses e alguns dias de um mandato. Não tem mas um só elemento
em relação a esses 6 meses que esteja sendo posto à mesa para que nós possamos dizer que a presidenta Dilma Rousseff precisa ser tirada do poder. É uma vergonha, porque parece um terceiro turno da eleição que acabou com a derrota da oposição que está aí. É bom não se esquecer que o partido da presidenta está sorvendo o veneno que ele próprio destilou. Porque foi ele que fez o fora FHC. E agora está sofrendo, porque o povo do FHC está querendo se vingar pedindo fora Dilma. Nem eu estava a favor da época em que o partido da presidenta queria que saísse FHC, nem estou a favor dos tucanos que agora parece que querem que saia a presidenta. É golpe. Um homem da minha idade, que lutou para a democracia, que foi segregado do campo oficial porque era um jovem universitário que foi para a rua a favor da democracia, não pode aceitar, seja lá qual for a justificativa, que se vá apiar quem está no poder legitimamente escolhido. Vamos discutir oposição fraca, oposição que não apresentou até agora uma alternativa de plano econômico para viabilizar a crise que nós estamos. Então não posso aceitar que isso se faça no tapetão do Congresso Nacional. Viu? Apresenta a alternativa e eu fico do teu lado, se for melhor do que a alternativa da presidenta Dilma. E ainda nesse cenário nacional, a Lava Jato, na sua visão, está sendo agressiva? O juiz Sérgio Moro está excedendo, como muitos estão dizendo? Como é que você está vendo os efeitos dessa operação no cenário brasileiro, econômico, político também? Olha, eu tenho dito que advogado, por formação, somente fala nos autos. Eu só posso opinar no caso da Lava Jato se me abrirem os autos para eu examinar. E aí eu darei a minha opinião. E, aliás, tenho legitimidade para isso porque sou um parecerista. Eu atingi um grau no mundo jurídico que já é o do consultor. Muitos advogados me consultam, tenho obras publicadas sobre as centenas de pareceres que eu tenho dado para orientar decisões. Portanto, eu não conheço o caso. Agora eu vou falar em tese porque sou professor. Eu tenho 55 anos na sala de aula. E nessa última segunda-feira eu fiz minhas últimas aulas no curso de doutorado. Professor de 2 alunos, um inclusive do estado de Sergipe. Pois bem, como professor, eu vou falar. Sou contra a classificação das prisões em prisão provisória e prisão preventiva. Se eu tomo as providências que a própria lei me permite para que eu impeça a evasão, ou seja, impeça que o sujeito fuja, se eu tenho condições de formar prova, porque os indícios me permitem recolhê-las antes que elas sejam destruídas pelo próprio indiciado, se eu tenho uma Constituição, minha lei maior do país, que diz que eu não posso produzir prova contra mim mesmo, sou contra, senhor juiz, quem for, como professor, como um homem de 77 anos de idade que não teme nada, eu sou contra a prisão preventiva. Ela é coatora, ela coage a pessoa. Ela busca prova onde ela não existe. Porque o ser humano não pode ser, por mais que se diga que não arrancou a unha como se fazia, por mais que se diga que não jogou no gelo para o sujeito dormir, mas há a coação moral. E, portanto, eu sou contra a prisão preventiva. Portanto, estou falando não só nesse caso, em qualquer outro.
eu prendo e fico a vida toda com a pessoa presa, sem culpa formada. Aloísio de Carvalho Filho, um dos grandes nomes da Bahia e do Brasil, meu professor de Direito Penal, senador da República, como substituto de Otávio Mangabeira, só estou falando de nomes importantes, de homens que marcaram. Ele me ensinou exatamente o que eu estou dizendo. Sou contra a prisão preventiva, essa que deixa o sujeito mofando na cadeia. Não tem o menor cabimento. Mudando um pouco de assunto, vereador, queria saber do senhor como viu o fim das negociações da fusão entre DEM e PTB. O senhor, vereador Edivaldo Brito, junto com o deputado Antônio Brito, era uma das figuras assim, no partido que se posicionaram um pouco com resistência a essa possível fusão. O senhor acha que o fim da fusão deu um alívio, um suspiro a mais ao PTB? Como foi que o senhor encarou vamos dizer, o naufrágio desse processo? Aleluia! Aleluia! Eu não sou saltimbanco partidário. Com o conteúdo semântico da palavra saltimbanco que você queira dar. Eu não sou. Entrei no partido em 5 de julho de 1985. No último dia 5 de julho, fiz 30 anos no mesmo partido. É a mesma coisa de casamento. Eu estou há 55 anos com a mesma mulher. Pronto. Essa mudança é péssima. Altera o psíquico das pessoas. Veja, por que o Partido Trabalhista Brasileiro, criado por Getúlio Vargas dentro de um contexto ideológico, havia a União Democrática Nacional, um partido dos profissionais liberais, dos urbanos, dos homens, portanto, que faziam economia nas cidades. Havia o PSD, Partido Social Democrático, partido dos homens fazendeiros, dos latifundiários. E aí Getúlio entendeu que faltava um partido dos operários, um partido dos trabalhadores, um partido daquelas ideias que ele lançou desde que criou a Previdência Social. Foi Getúlio Vargas quem criou, viu? A Lei Eloy Rocha e veio por aí afora. Pois bem, Getúlio criou o Partido Trabalhista Brasileiro. O primeiro partido de trabalhadores, sejam eles empregados ou não, sejam eles profissionais liberais ou não, é o Partido do Trabalhador. Pai dos outros partidos que surgiram. Por exemplo, o PDT surgiu quando Leonel Brizola, retornando do exílio, quis que o PTB fosse o seu partido. Ele, que era um discípulo de Getúlio Vargas, não conseguiu. Ivete Vargas, parente de Getúlio Vargas, tinha prestígio na Revolução de Março de 64 e conseguiu ficar com o partido. O general Golbery do Couto Silva, essas coisas precisam ser contadas para você saber. Segurou o partido para Ivete Vargas. Aí Brizola criou o partido chamado PDT. Os outros vieram depois, o PT e tantos outros partidos trabalhistas. Eu, com 30 anos, nesse partido originário, veja bem, originário do trabalhador e original, criado pelo homem que se preocupou com a CLT, que se preocupou com tudo isso, vou sair para ficar no DEM. Todo respeito com o DEM. O DEM é um partido, assim como foi a UDN, como foi o PSD, legítimo. Palmas para o DEM. Que a eles se associem, se filiem, tantos quanto pensem assim. E você, eleitor, que tem essa concepção que eles têm, vota neles. Se não tem, mas precisa de um partido como o meu, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, vota em nós. Foi isso que o deputado federal Antônio Brito e eu suamos, lutamos, brigamos. Conseguimos, por obra e graça do Divino Espírito Santo, que iluminou a mente da presidenta do meu partido, dos outros que queriam isso, e o Espírito Santo permitiu que nós continuássemos PTBistas.
obrigado pela força que você tiver dado também nesse sentido. Falar um pouco sobre 2016. Em 2008, o PTB resolveu lançar um candidato à Prefeitura de Salvador, que foi o próprio vereador Edivaldo Brito. Acabou se aliando ao PMDB, compôs chapa com na época, prefeito eleito João Henrique. Para o ano que vem, já está praticamente definido que o vereador novamente vai se colocar na disputa pelo Palácio Tomé de Souza. Como é que está isso? Está martelo batido, o PTB vai com candidato próprio, ou também está aberto a negociações com algum eventual aliado nesse cenário político que está se despontando aí com alguns nomes já, como a deputada federal Alice Portugal, o prefeito Assemineto está aí meio que pendente, vai ou não tentar reeleição, até pela questão do mandato de 6 anos que o senhor mencionou anteriormente. Ele disse que 6 anos não vai. Então, queria saber como é que está a disposição do PTB para entrar nessa disputa. O PTB já se pronunciou. O PTB já declarou que tem candidato próprio. E como a pessoa mais disponível, porque a pessoa que está atuando no meio municipal sou eu, então o partido apontou o candidato do PTB à prefeitura é Edivaldo Brito, porque é o homem que está atuando no meio municipal. Mas isso não significa que não possa haver outro nome. O PTB tem vários nomes respeitáveis que podem ser oferecidos também. Por isso, já se fala no nome do deputado federal Antônio Brito. O governador do estado, por exemplo, outro dia perguntaram, disse, não, eu sei que tem, mas esse nome. Agora, o PTB não lança candidato para depois ser coadjuvante. Ele lança para ir em frente. Mas ele não é louco. O PTB não é louco. Ele sabe que há momentos que precisa aglutinar para poder as ideias do PTB terem espaço. Explique-se logo que em 2008 foi assim. O PTB manteve o candidato de janeiro de 2008 a maio de 2008. Naqueles 15 dias próximos, o PTB estava apoiando o governo do estado. Já tinha apoiado o prefeito da capital, que tinha se bandeado para o PMDB. O PMDB sentou para, aceitando as ideias do PTB, pedir essa aglutinação. O PTB foi. E eu peço a você que reveja as páginas da história no documento mais fácil de perpassar essas páginas, que são os jornais da época, as revistas da época, de 2009 a 2012. E veja qual foi a atuação do representante do PTB como vice-prefeito da cidade, num dos momentos mais críticos da sua administração. E veja se não foi bom. O PTB não ganharia a eleição para ser prefeito. Então, impôs para a aglutinação quais eram as ideias que queria. É assim que a gente procede. Portanto, nesse momento se repete. O PTB tem candidato à Prefeitura de Salvador, tem as ideias. No dia 20 de julho você está convidado. Nós já vamos começar a discutir essas ideias, os pontos que foram implementados quando o partido esteve sentado na vice-prefeitura, os pontos que não pôde implementar, os pontos que defende nesta gestão do atual prefeito, por exemplo, a queda do IPTU escorchante que está aí. Se eu fosse vice-prefeito ou prefeito, não tinha IPTU escorchante. E posso provar, porque ameacei mais uma vez o rompimento com o prefeito de então, o senhor João Henrique, quando ele tentou fazer o aumento do IPTU sem ouvir o vice-prefeito. A associação comercial foi palco de várias discussões. Os sindicatos também foram. Portanto, eu teria acabado com esse IPTU escorchante. Mas mesmo assim, como vereador, consegui fazer 26 emendas que abrandaram um pouco o IPTU. Mas eu espero que a Justiça da Bahia, onde ainda rolam os processos, ela decida logo.
porque nós precisamos, se ela decidir de uma forma diferente, ela é livre, daqui pensa, por exemplo, este vereador, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal, onde Joaquim Barbosa já deu o tom com o caso do IPTU de São Paulo. Coragem, nós vamos discutir isso até o fim. O ITIV, que é o imposto de transmissão, você não pode comprar um apartamento. Você vai comprar na planta, já paga escorchante tributo para a prefeitura, ainda está o prédio no alicerce. E eu pergunto, se o prédio não chegar até o telhado, se a empresa falir, você já pagou à prefeitura. Mas vem a restituição. Lê do engano. Sabe quando vem a restituição? Quando Deus, Nosso Senhor, mandar o bom tempo, como dizia a dona Edith, minha mãe. Edivardo, meu filho. Oi, vai logo agora, porque até Deus mandar o bom tempo, nós precisamos orar, rezar por ele. Pois bem, o ITIV precisa modificar. Tem lá um projeto que chegou a semana passada. Já estou na estacada, já estou gritando. É assim que o PTB funciona. Agora, se o PTB não tem força, porque não está no poder, ele não pode implementar as ideias que tem. Recentemente a Câmara, até foi na véspera do 2 de julho, a Câmara votou pela rejeição das contas do ex-prefeito João Henrique. O senhor foi vice-prefeito, João Henrique, e votou com o parecer do TCM, opinando pela rejeição das contas. Por que o parecer, ou melhor, por que o voto pela rejeição, sendo que o senhor esteve ao lado do prefeito nesse período que ele esteve na prefeitura? Por coerência. Eu em nenhum momento gerenciei unidade orçamentária na prefeitura. Eu em nenhum momento interferi na execução. Mas eu, em alguns momentos, me recordo que o prefeito, diante dessa minha forma proativa, mandou o secretário de Fazenda dele lá conversar comigo. Ele tinha um secretário de Fazenda, que eu não vou nem dizer o nome, que fazia assim, ele mandava o boleto para você pagar, mesmo sabendo que você não devia, e se você pagasse, azar seu. Você não tinha o Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa, todo o tempo para impedir isso. Aí eu estava contra, dizia, prefeito não pode ser assim. Eu me lembro de um episódio, se a agenda estivesse aqui, eu ia dizer qual foi a data, mas era perto do Natal, acho que de Natal de 2009, Natal de 2009, isso eu posso confirmar. Nós reunimos num hotel da Orla, e ele chegou lá esbaforido, cansado, preocupado, porque tinha voltado do Tribunal de Contas, ele e João Henrique. E aí, renegando, eu disse, prefeito, se o senhor tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. No dia 5 de janeiro do ano seguinte, eu fui para a passagem de comando do general comandante da região, da 6ª Região Militar, fui entrevistado por todos naquele momento, 5 de janeiro do ano seguinte, deve ter sido 2010, e disse a mesma coisa que estou dizendo aqui. Por coerência, eu estou contra a gestão financeira do prefeito, porque isso é um descalabro que está acontecendo. Aparecido, como é que eu voto agora? Só porque formalmente fui vice-prefeito da cidade de Salvador e não dele. Formalmente fui vice-prefeito, institucionalmente fui vice-prefeito. Eu ia votar só por isso? Não, eu votei em seu nome contra as contas a favor do parecer do Tribunal de Contas que rejeitava. E era bom lembrar que o presidente da Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores é o vereador Cláudio Tinoco, que muito mais do que eu foi gestor de contas dele, porque era o presidente, sei lá como era o nome, superintendente da Saltur. Quanto mais eu, que adverti 4 anos a ele o descalabro da gestão financeira. Só para a gente concluir, vereador, queria que o senhor fizesse uma avaliação de 2 entidades governamentais, ou seja, a Prefeitura de Salvador, a figura do prefeito Assemineto, e do governador Rui Costa, que tem aí 6 meses e poucos dias à frente da gestão do Estado. Como é que o senhor está avaliando essas 2 gestões atualmente? Começando pelo governador, ainda é cedo, né, para avaliar.
o perigo dele seria não seguir as pegadas do seu antecessor, seu mentor, o governador Jacques Wagner, que, pelo menos na cidade de Salvador, implementou a cidade de obras. Porque às vezes você confunde as obras que estão na cidade de Salvador e, em vez de pensar que é o governo, pensa que é a prefeitura. Não é. Aí depende do governador atual e do passado revelar, sobretudo do passado, que o do presente não pode mais fazer divulgação, mas o do passado pode divulgar as obras que ele fez e mostrar que foi assim. Quanto ao prefeito, eu quero dizer que é fácil ser gestor depois de um descalabro como foi a gestão de João Henrique. Agora, precisamos esperar mais tempo para poder avaliar. No que toca à forma de administrar, aí eu dou uma posição favorável. Ele administra ao meu estilo, tomando conta de tudo, olhando tudo, etc. Mas isso não significa que eu estou aprovando nem aplaudindo a gestão dele. E se tivesse aplaudindo, eu estava do lado dele. Eu seria da base dele. Se tivesse radicalmente contra, eu estaria na oposição sistemática contra ele. Eu não estou. Eu estou na sua base, na base do povo, o que você quiser. E cada vez que ele sai do trilho, cacete nele também. Eu acabei de falar dos tributos, viu? Toda vez que ele fizer isso, pau, não vai passar em branco. E toda vez que ele acertar, aplausos para ele. Então é uma administração que eu faço essa avaliação neutra e sem aplausos sistemáticos, nem sem apupos desnecessários. Ok, então, vereador, a gente fica por aqui. Quero agradecer a presença do vereador. Muito obrigado aqui por esse bate-papo enriquecedor. E a gente espera contar mais encontros como esse aqui para passar mais informações para o nosso internauta, o nosso leitor do site Bocal News. Muito obrigado. Aparecido, maravilhoso, para usar a expressão que você usou, maravilhosa foi sua arguição. Porque sem ela, eu não teria tido a oportunidade de revelar essas coisas para o nosso participante desse meio de uma tecnologia avançada, necessária e, portanto, à disposição para o diálogo. O que está faltando no país é esse diálogo. O país está fazendo assim. Todos, à semelhança da vaquinha do sininho, que ela vai na frente do rebanho, vai todo mundo atrás, o país está assim. O país precisa dialogar. Eu não digo nem discutir, não digo nem debater, eu digo dialogar. Dialogar. Não seja contra, aí você é contra a maioridade, penal derrubada, é a favor. Nada disso. Vamos discutir com calma a questão, mas uma discussão que eu digo que se aproxima do diálogo. Você é contra o casamento e pessoas do mesmo sexo? Vamos discutir, porque você queria que ele impusesse a sua religião? Você queria que ele impusesse a namorada ou o namorado que você quer? Você queria que ele impusesse a forma de vestir? Pensa no teu filho para eu encerrar. Meus filhos eram assim. Quando eu era aquele que determinava, eu dizia, pega isso aqui, pega isso ali e faça assim. Hoje, eu estou ouvindo o que é que ele quer que eu pegue. Então você está vendo que o diálogo agora está ótimo, porque eles estão maduros, dialogam comigo. Eu estou maduro, continuo maduro, dialogo com eles. Naquele tempo eles não tinham maturidade e eu mandava. Pensa nisso. Não queira ser mandado, não. Dialogue. Viu? E seja democrata. O Brasil é nosso, tudo é nosso. Não seja ditador. Eu já vivi sob uma ditadura, sofri. Você não queira viver. Viu? Abra sua mente. Pelo amor de Deus, é um professor, é um avô, é um pai. Está pedindo, dialogue em nome da convivência pacífica. Mas é isso aí, vereador. A gente fica por aqui. Até a próxima.